este momento seja oportuno para que nós possamos buscar nos recursos da prece a sintonia com o Pai da vida, com Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos do despertar de mais um dia, que a nossa caminhada seja iluminada, que nós possamos semear o amor e a paz à medida que formos caminhando. Vamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, pelo amparo e sustentação que recebemos do Cristo, através da companhia amorosa de nosso anjo guardião, dos nossos mentores. Que o Evangelho em nossa casa seja fonte de bênçãos e de luz para nós, para nossa família, que possamos alcançar a compreensão não só de realizar o trabalho de limpeza, de imantação de novas energias na nossa casa, mas que nós possamos trabalhar também na limpeza, na higienização de nossas telas mentais, buscando realizar com os estudos a evangelização para a autoiluminação do nosso espírito. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do reino maior em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte inesgotável de recursos que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que Jesus abençoe, que este Evangelho possa ser fonte de bênçãos para muitos e muitos lares. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 16. Tu, porém. Abaixo, uma epístola que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 1. É uma carta de Paulo, onde ele diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós a oportunidade de reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as línguas. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam. Toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam,
de maneira a satisfazê-lo, e não é difícil replicar-lhes, como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem, do coração e o entendimento evangélico nos raciocínios, que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. E aqui a gente, com muito respeito e humildade, busca o auxílio dos mentores que estão na nossa companhia para fazermos a dissertação da mensagem, bem complexa, mas muito oportuna, para que nós possamos nos tornarmos mais vigilantes. E nós vamos pensando aqui, para fazer essa dissertação, o primeiro parágrafo da mensagem, que diz assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. O que Emmanuel está cobrando de nós? Uma vez que nós nos julgamos preparados para sermos os multiplicadores da mensagem do Cristo Jesus, que nós nos colocamos como servidores fiéis do Cristo para sermos semeadores da Boa Nova, nós teremos que estar com nosso coração preparado em todos os momentos, pois nós seremos assediados por tudo e por todos. E esta palavra, assédio, dentro desta mensagem, ela é muito oportuna, porque esta palavra sinaliza para nós que devemos estar todos os dias atentos, no orai e vigiai, sobre aquilo que nós estamos levando adiante, porque nós seremos cobrados, nós também deveremos prestar conta daquilo que nós levamos adiante enquanto multiplicadores da Boa Nova, semeadores do Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos nos comportarmos como irmãos mais velhos, cuidando, zelando, compreendendo, amando e perdoando os nossos irmãos mais novos, que ainda carrega consigo o véu da ignorância. E é por isso que nós temos que trabalhar com muito amor, com muito zelo nas palavras, buscando todos os dias, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, através do seu Evangelho, a capacitação. Ela tem que ser diária, para que nós possamos realmente estarmos moralmente à altura de sermos os multiplicadores da palavra santa, palavra que faz com que nós consigamos tirar dos olhos dos nossos irmãos o véu da ignorância e da incompreensão. Então, é preciso fazer esse exercício todos os dias. Tudo aquilo que nós levamos adiante passa pelo nosso pensamento, ou seja, ocupa as nossas telas mentais. Depois,
vai fazer parte dos nossos sentimentos, está no nosso coração. E depois é que estas sensações é transformado na fala. Então, é por isso que nós precisamos estar muito atentos. Primeiro, em orar e vigiar sobre nós mesmos, atento em tudo aquilo que nós pensamos, atento na qualidade dos nossos sentimentos, porque é através da sensação do sentimento que nós vamos elaborar as nossas palavras. Por isso que Jesus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes nós ficamos imaginando que seremos assediados, lá fora. Não. Muitas vezes o assédio começa dentro da nossa casa, porque nem todo mundo abraçou para si a tarefa de ser o missionário do Cristo Jesus. Então nós seremos cobrados pela nossa família, irão cobrar de nós, irão nos questionar sobre a nossa elevação, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, porque a nossa família nos conhece verdadeiramente, porque é um conhecimento de convivência. Então eles sabem se nós temos envergadura moral ou não, sabe se nós estamos trabalhando na melhoria da nossa conduta. E aí nós temos que utilizar do verbo para multiplicar os ensinamentos do Evangelho através, muitas vezes, não com palavras, mas com gestos e atitudes de amor, de perdão, de bondade, de compreensão e de fraternidade para com os nossos irmãos. Porque nem sempre a nossa família aceita este compromisso que nós assumimos com o Cristo Jesus, de estarmos indo nas casas de oração, servir ao Senhor, trabalhar como evangelizadores dos nossos semelhantes. E as cobranças dentro da nossa casa são diárias. E nós temos que ter doçura nas palavras, ser verdadeiros e estarmos todos os dias comprometidos em levar o amor, a bondade e a fraternidade para dentro do nosso lar, para que a nossa família possa compreender a nossa missão enquanto multiplicadores da Boa Nova. E muitas vezes isso faz muita falta, porque às vezes para estar na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer tempo de oração, nós precisamos renunciar à companhia da nossa família. E nem sempre a família vê a nossa condição como uma condição satisfatória, porque daí chega as provas, os testes. Muitas vezes a nossa família é egoísta. Ela quer que a gente fique ali, mesmo que não esteja precisando de nós, mas querem sentir a nossa presença. Porque eles também estão sendo assediados a nos provocar para uma situação negativa, que nos desmotive da nossa caminhada. Então é por isso que nós devemos estar atentos, de trabalhar todos os dias, semeando a paz, o amor, o perdão, a bondade, a fraternidade e a concórdia dentro do nosso lar. Depois nós seremos cobrados, no nosso trabalho, porque todos irão notar o nosso comportamento. E mais uma vez, vem o desafio de sermos compreensivos, de sermos caridosos, de aprender a respeitar os nossos irmãos como eles verdadeiramente são. E chega mais uma lição, onde o Cristo espera que nós tenhamos a compreensão de que todos nós somos indivíduos
em processo contínuo de evolução, uns mais e outros menos. E às vezes, aqueles que têm uma evolução menor no campo espiritual é que vão provocar o assédio. Então, nós estamos o tempo todo sendo testados na nossa casa, no nosso trabalho, no meio coletivo, ou seja, na rua, no trânsito. Todos os dias nós estaremos enfrentando situações que exigirá de nós o equilíbrio, exigirá de nós o comportamento de amor, de fraternidade, de tolerância para com os nossos irmãos. E quando nós nos julgarmos preparados, que tivermos a oportunidade de fazer a exposição evangélica, novamente nós seremos cobrados sobre aquilo que nós estamos levando adiante. Porque as nossas palavras irá refletir muito em todos aqueles irmãos que estão precisando tirar o véu da ignorância, enxergar a verdadeira luz para prosseguir a jornada. E é por isso que nós devemos ser cuidadosos, zelosos e respeitosos para com os ensinamentos do Cristo Jesus. Podemos falar pelo Cristo. Podemos falar através dos benfeitores sobre os benefícios que o Evangelho traz para todos nós. E é por isso que nós devemos ter muita responsabilidade, muito cuidado, porque novamente nós seremos assediados a dizer à grande massa apenas aquilo que lhes convém. E nós devemos estar sempre atentos em ser humildes, sinceros e verdadeiros. Não devemos levar os ensinamentos do Cristo Jesus para receber os aplausos do mundo. Nós devemos estar todos os dias preocupados em semear a boa nova de maneira racional, para que os irmãos que colhem aquela sementinha que nós plantamos, possa, dali para frente, estarem também comprometidos em trabalhar para alcançar a luz. Então vejam que não é uma tarefa fácil. Ser multiplicador, ser evangelizador, é primeiro semear a boa nova no nosso coração, trabalhar na nossa autotransformação, comprometidos todos os dias em burilar tudo aquilo que ainda traz incômodo para nós, ter a certeza de que nós não alcançaremos a santificação, mas que estamos trabalhando para a autoevangelização, a autoiluminação do Espírito. Depois, saber administrar com sabedoria a nossa conduta, trabalhar todos os dias melhorando a nossa conduta, trabalhar na evolução do campo moral, para que sejamos exemplos a ser seguidos pelos nossos semelhantes. Depois, aprender a lidar com a renúncia. Muitas vezes é necessário, para ajudar os nossos irmãos, renunciar à nossa família. Depois, aprender a lidar com o desapego. Aprender a lidar com a tolerância para com os ignorantes. Lembrar que a ignorância faz parte da nossa evolução, porque todos nós, em algum aspecto da vida, somos ignorantes. E é por isso que daí vai caber o quê? A compreensão para com os nossos irmãos que ainda não entendem a mensagem que Jesus trouxe
para a humanidade. E nós é que somos os responsáveis de levar aos nossos irmãos, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, a palavra que ilumina, a palavra que cura, a palavra que liberta. E aí cabe a nós também refletirmos sobre a importância de sabermos que um dia nós prestaremos contas ao Pai sobre o trabalho que nós abraçamos, como é que nós administramos essa tarefa, se foi com amor, com bondade, com fraternidade, se nós exercemos a tarefa de servir ao Senhor e ao Cristo Jesus com humildade, com sinceridade, e nós colheremos os frutos que nós semeamos como multiplicadores do Evangelho do Cristo Jesus aqui na terra. Então, cabe a nós fazermos escolhas verdadeiras para a nossa caminhada. E à medida que nós formos caminhando, pedindo sempre ao Cristo Jesus sabedoria para cuidar de todas as ovelhas que o Cristo confiar a cada um de nós, para que elas também se capacitem para serem multiplicadores dos ensinamentos do Evangelho. É muita responsabilidade, mas que tenhamos a certeza que nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos as mãos do Cristo Jesus sobre nós, através dos nossos mentores e do nosso anjo guardião. Estarão sempre iluminando a nossa consciência, sempre nos guiando para o caminho da paz, da luz e do amor. E nós vamos, a partir de agora, fazer as nossas vibrações, vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para todos os irmãos que avizinham a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa rua. Vamos vibrar paz e luz a todos os templos de oração. Que nós sejamos trabalhadores do Cristo Jesus, levando aos templos de oração a nossa fé, a nossa vontade e desejo de trabalhar em prol dos nossos semelhantes, servindo a tudo e a todos, alimentando aqueles que têm fome, não só do pão da carne, mas principalmente do pão da alma. Vamos vibrar por todos os nossos consanguíneos, pedindo a Deus paz e luz, aos que estão na morada maior, e vamos cuidando dos nossos irmãos, que assim como nós estão na morada terrena, que receba as nossas vibrações de amor, de bondade, de perdão e de fraternidade. E vamos neste momento, apresentando a nossa família, os nossos tutelados, aqueles que o Senhor nos confiou, a toda essa pleiade celestial, para que recebam as bênçãos do mais alto. E em comunhão com a espiritualidade maior, vamos pedindo auxílio para trabalhar na limpeza, na renovação do campo vibracional do interior de nosso lar. Que Deus abençoe, que estas energias cheguem a cada cantinho do nosso quintal, que possam servir as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vamos vibrando paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, aos companheiros de jornada. Que Jesus abençoe, que nós sejamos compreensivos e tolerantes para com os nossos irmãos. Vamos agora, neste momento, nos reunindo para recebermos as bênçãos do passe. Que o passe seja um instrumento divino, que renove as nossas forças. Que o passe seja curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Vamos vibrar, que através das energias do passe, toda a nossa família seja assistida neste momento, principalmente aqueles que passam pela prova da dor e da enfermidade. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba todas as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da Terra, através de cada uma das suas partículas.
e que esta água seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por este momento de comunhão com o Pai, com Cristo Jesus, através do trabalho divino de toda a pleiade celestial que vieram celebrar esta festa espiritual em nosso lar. Vamos, neste momento, nos unindo aos benfeitores da luz, aos anjos da consolação, ao Cristo Jesus, para vibrarmos e pedir por todos os lares paz e luz, amor, bondade e fraternidade para os lares desfeitos. Paz e luz aos corações que padecem pela dor do luto. Paz, luz, harmonia e cura para aqueles irmãos que padecem pela dor da enfermidade em seus lares. Paz e luz, bênçãos e oportunidades para todos aqueles que padecem pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia. Que Jesus, através das mãos humanas, manifeste o amor, a bondade, a fraternidade a todos estes irmãos. Vamos vibrar por toda a nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que ele seja preenchido de amor, de fé, de luz, de harmonia, que sejamos um só povo, uma só nação, que possamos formar essa corrente magnética de amor, sendo uns pelos outros, que saibamos caminhar sem deixar nenhum de nossos irmãos para trás, e que o seu amor possa curar, Jesus, todos os corações doentes. Vamos pedir por todas as nações, por todos os seus mandatários. Jesus, nesses tempos difíceis, que o Senhor, através de nossas humildes vibrações, interceda junto ao Pai por todo o nosso planeta Terra, por todas as nações que padecem pela dor, pelo sofrimento causado pela guerra. Jesus, abençoe, que tremule nos corações humanos a bandeira alva do cristianismo, levando a todas as consciências humanas a paz, o amor, a bondade, a fraternidade e a partilha justa. Vamos vibrar paz e luz à nossa pátria, ao mandatário maior, ao mandatário do nosso estado, do nosso município, a todos os poderes que foram constituídos para atender com as políticas públicas as necessidades da nossa população. Abençoa, Senhor, todos estes líderes através de nossas humildes vibrações. E assim, unidos pelo amor do Cristo Jesus, comprometidos em serem multiplicadores de seus ensinamentos, buscando primeiro trabalhar em nós mesmos, depois levando a boa nova a todos os nossos semelhantes, vamos de mãos dadas com o Cristo Jesus, com toda a pleiade celestial que está em nosso lar neste momento, falando com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. Muito obrigada a cada tarefeiro de luz que veio trazer para nós todas as instruções para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Graças a Deus.